Olá, eu sou o professor Diogo Comba, Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra no Facebook, Instagram e YouTube, professor Diogo Comba. Como você sabe, estamos em outubro. Em outubro, três pessoas muito importantes fazem aniversário. Que pessoas são essas? Pelé faz 80 anos esta semana. John Lennon faria 80 anos também por esses dias. E eu fiz aniversário dia 3 de outubro, talvez a mais importante dessas três pessoas. E falando do Pelé, Edson Arantes do Nascimento, que vai fazer 80 anos ao longo desta semana. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre o Pelé. Sabe o que a gente vai falar nesse vídeo? Sobre vários filmes e outras produções audiovisuais estreladas pelo Pelé, entende? Você já deve ter ouvido uma música mais ou menos antiga que era mais ou menos assim: ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Era uma música do Pelé, olha só isso, incentivando a alfabetização infantil. Essa música foi utilizada lá no finalzinho dos anos 90, inclusive pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, para incentivar, para trabalhar a questão da alfabetização de crianças, que naquele momento era um grande problema nacional, problema esse que foi bastante tratado, que recebeu muitos investimentos ao longo das décadas. Mas, continuando, Pelé é um cara de múltiplos talentos, considerado o atleta do século. Ao longo de sua aposentadoria, enveredou por vários trabalhos no ramo empresarial e no ramo artístico também. Como eu já comentei, chegou a gravar uma música, escreveu uma autobiografia. Olha só, a autobiografia do Pelé é essa daqui. E fez vários trabalhos no ramo audiovisual. E, cara, quando a gente fala sobre esses trabalhos do Pelé na televisão e no cinema, se você acha que o Ronaldinho Gaúcho é o cara dos rolês ou dos rolés aleatórios, é porque você não conhece o Pelé. Existe um episódio dos Simpsons em que o Pelé participa. Uma participação breve, tem até uma crítica ao futebol ali. O Pelé chega, vai começar o jogo, ele faz um discurso e ele já recebe seu pagamento em dinheiro. Tá tremendo, não é um terremoto, é o meu celular. E já recebe um pagamento em dinheiro. Isso é uma crítica, muitas vezes, ao apelo extremamente comercial do futebol, certo? Pelé já fez participação na novela O Clone, da Rede Globo, novela que inclusive foi reprisada recentemente. Ele vai inclusive lá no bar da Dona Jura, que era um ponto de encontro local, lá naquela dinâmica da novela. E o Pelé, em 1969, agora sim em maior escala, participou de uma novela chamada Os Estranhos. Aí você me pergunta, Diogão da redação, a novela Os Estranhos é a história da sua família? Não, não é a história da família do Diogão da redação. Não é. É a história, o Pelé na novela é um escritor chamado Plínio, que o dia encontra com extraterrestres, certo? Você pode pensar, meu Deus, era novela de que emissora? De uma emissora chamada Excelsior, uma emissora que nem existe mais, mas era uma emissora muito conceituada para a época. A novela foi escrita pela Ivani Ribeiro, uma das maiores dramaturgas da história do Brasil, que escreveu, dentre outras novelas, Mulheres de Areia, que você já deve ter assistido. Quem participou dessa novela? Regina Duarte, uma grande atriz brasileira na época, Rosa Maria Murtinho, entre outros. Isso em 1969, Pelé com 28 anos de idade, jogando pelo Santos. Só para lembrar vocês, foi nesse ano que o Pelé marcou o seu gol 1000, nesse ano ele foi artilheiro do Campeonato Paulista pelo Santos, no ano seguinte ganhou o tricampeonato de futebol pela seleção no México. Olha só isso, né? Conseguia ali garantir duas fontes de renda, tinha dois empregos, tipo o pai do Cris, lá do seriado Todo Mundo Odeia o Cris. Era ator e jogador de futebol, certo? A partir daí, Pelé foi fazendo vários outros filmes, várias outras produções, foi participando de várias outras produções audiovisuais. Uma delas chamada Os Trombadinhas. Qual era a história do Pelé? Qual era o papel dele em Os Trombadinhas? Ele era o treinador de futebol de uma das categorias de base, como a gente chama, e tentava reabilitar meninos, tentava reabilitar menores infratores usando o futebol para tal. É desse filme, aquele meme que alguém chega pra ele e fala: nossa, você é o Pelé? Aí ele vai e responde: não, sou o Jô Soares, sou a piranha. Vocês já devem ter visto essa cena pelo YouTube, que virou meme alguns anos atrás. Pelé também já fez um filme com os Trapalhões e o Rei do Futebol. No filme, o nome do personagem dele é Nascimento, que é um jornalista esportivo.
No filme, o personagem do Renato Aragão, do célebre Didi, assume o cargo de técnico de um time que está em crise. O nome do personagem do Renato Aragão no filme é Cardial. De repente, o Pelé, o Nascimento, que estava ali só cobrindo tudo, vira o goleiro do time, certo? Chega a defender pênalti, fazer gol de tiro de meta. Olha só isso, cara. Isso tudo no Maracanã lotado. Tem até algumas cenas por aqui. Filmes dos Trapalhões faziam muito sucesso naquela época. A gente tem aqui no canal uma série de vídeos sobre cinema brasileiro. Vale a pena você pesquisar e assistir também. Um outro filme do Pelé, olha só, O Barão Otelo no Barato dos Bilhões. No filme, o Pelé é alguém muito bem sucedido, cujo nome é Arantes, não por acaso, que empresta uma grana para o protagonista, vivido pelo célebre ator de comédias brasileiro Grande Otelo, só que o Grande Otelo, o personagem dele, acaba se envolvendo em uma série de confusões aí nesse filme. Uma comédia escrachada, ou com uma comédia muito forte, bastante interessante do Grande Otelo também. Um outro filme, dessa vez não um filme brasileiro, mas um filme estrangeiro, Fuga para a Vitória. Perdão, só uma tosse breve aqui, é um vídeo raiz, não tem edição, vamos direto. Agora coçou meu pé, falando de futebol, coçou meu pé direito, né? Meu pé direito matador, como sempre. Mas continuando, o nome do filme Fuga para a Vitória. No filme, o Pelé é um prisioneiro de um campo de concentração, o Stallone também prisioneiro do campo de concentração, e vai ter uma partida contra oficiais nazistas. Só que, mais ou menos no intervalo dessa partida, os prisioneiros tentam fugir e não conseguem. Olha só isso. Pelé, Michael Caine, Max von Sydow, entre outros atores muito importantes da época, fazem parte desse filme. Um outro filme do Pelé, um filme brasileiro novamente, A Marcha. O filme tem um quê político, um quê histórico muito forte. Pelé faz o papel de Chico Bondade, um escravo alforriado que tenta conscientizar outros escravos a respeito da situação que viviam aqui no Brasil e tentar liderar, assim, um movimento social, um movimento revoltoso. Paulo Goulart também faz esse filme. Paulo Goulart, bem jovem nesse filme, é um estudante que vai até fazendas e tenta conscientizar e tenta doutrinar escravos para que se coloquem contra a opressão vivida. Olha só isso. Pelé recebe muitas críticas até hoje por não se posicionar contra o racismo na sociedade, mas esse filme não deixa de ser uma forma bastante intensa de posicionamento. Um outro filme do Pelé, mais uma vez um filme por um estúdio estrangeiro, chamado A Vitória do Mais Fraco. No filme tem um grupo de jovens, de meninos que moram numa espécie de orfanato, mas o prédio do orfanato vai ser perdido porque está prestes a ser vendido para uma grande construtora. Daí vai acontecer um jogo entre os meninos do orfanato e uns meninos de uma comunidade mais rica ali perto da localidade. Adivinha no time de quem que o Pelé acaba jogando? É um drama bastante interessante também, um filme do Pelé. Observa que é um tipo de fórmula bastante comum de a gente ver por aí no cinema. Uma equipe pelo jeito mais fraca que vai enfrentar uma equipe mais privilegiada, esse tipo de coisa. A mesma coisa, a mesma questão, o filme do Pelé com os Trapalhões. De repente, alguém sem experiência nenhuma assume o comando técnico de um time e aí o time começa a fazer sucesso. Algumas fórmulas bastante consagradas no cinema, digamos assim. Continuando, um outro filme do Pelé, outro filme que o Pelé participa, chamado Pedro Mico. Pelé é uma espécie de malandro que mora numa comunidade carente do Rio de Janeiro, esconde na sua moradia algo muito valioso e aí começa todo um conflito no filme. É baseado numa peça de teatro de mesmo nome e tem um discurso social muito forte nessa peça. Nessa peça, moradores de comunidades carentes do Rio de Janeiro, pelo menos no enredo da peça, são incitados a descer das comunidades e lutar contra a sociedade, tentando ocupar moradias de luxo. A peça foi recebida com muita polêmica aqui no Rio de Janeiro na época, lá nos anos 60 ou 70, se eu não me engano. Quando a gente fala, sobre o cinema brasileiro, muitas vezes se comenta que filme brasileiro é só favela, ditadura, seca no Nordeste. Lógico que é uma crítica muitas vezes encabida e ao mesmo tempo, qual o problema de os filmes brasileiros, terem essa temática também. A gente nota mesmo o Pelé fazendo um filme como esse. Um outro filme, dessa vez com temática ligada à ditadura,
que o Pelé participou 1º de abril, Brasil. Não encontrei tantas referências quanto a esse filme, mas qual é a história? Uma espécie de república habitada principalmente por jovens moças em São Paulo, mas o prédio em que essa república fica vai ser vendida por uma grande corporação internacional para a construção de um shopping center. Tudo isso no contexto do período militar brasileiro. Muito se comenta que o Pelé chegou a ser utilizado como garoto propaganda do período militar, naquele contexto da seleção de 70, mas olha só, a participação dele num filme como esse, quem sabe é uma espécie até de contra-argumento a essa ideia, certo? Continuando aqui, mais um filme que o Pelé participa, não encontrei maiores referências, chamado Solidão, uma linda história de amor. Muito provavelmente uma comédia, muito provavelmente um romance, não uma comédia. Eu já disse que eu não encontrei maiores referências, você pode fazer esse papel e colocar nos comentários aí abaixo. Com vários atores consagrados, muitos atores da Globo, inclusive, como Zé Wilker, entre outros. E por último, né, você que assiste Chaves, eu assisto Chaves até hoje, todo santo dia. Já deve ter visto aquele episódio em que eles vão ao cinema e o Chaves fica o tempo todo: seria melhor ver o filme do Pelé. Durante muito tempo, numa era pré-internet ainda, as pessoas ficavam curiosas e não tinham como descobrir de onde veio isso. Depois de um tempo, no nascimento da internet, quando a gente começa a pesquisar, a escarafunchar algumas coisas, quem sabe pesquisar sobre o seriado e até sobre esse episódio, uma vez eu li, na verdade, isso aí está fazendo referência a um filme chamado Isto é Pelé, uma espécie de documentário com gols do Pelé, que era muito popular na América Espanhola, que era muito popular na América do Sul, na América Latina, no México. Não é nada disso. Na verdade, o que o Chaves fala? Seria melhor assistir ao Chanfle. É o Chanfle, um filme mexicano com vários atores que faziam lá parte do seriado do Chaves, como o Roberto Gomes Bolanhos, que era o Chaves, o ator que fazia o Seu Madruga, Ramon Valdez, o Edgar Vivar, que fazia o Sr. Barriga, Carlos Villagrán, que fazia o Kiko, entre outros. Todos eles estão nesse filme e a história é mais ou menos parecida até com aquela dos Trapalhões. De repente, alguém sem experiência vai assumir o comando de um time muito popular lá no México. Dá pra ver que é o América do México, dá pra ver cenas filmadas lá no estádio Azteca, todo esse tipo de coisa. Então, a gente está até explicando a história por trás do meme, no caso, esse meme muito popular do Chaves. O Roberto Gomes Bolanhos era muito fã de futebol, era muito fã do Pelé, inclusive. Ele chegou a comentar uma vez numa entrevista que, num dado momento, durante gravações de seus seriados, de seus programas, ele recebeu uma ligação do Pelé. Ficou muito emocionado, ficou muito extasiado com isso. O que o Pelé queria com ele? O Pelé queria gravar um filme com ele no cinema. Olha só isso. Gravar um filme com ele, muito provavelmente com Chaves, com Chapolin, esse tipo de coisa. Só que o Bolanhos acabou não aceitando, achando que Chaves e Chapolin no cinema, talvez a adaptação não ficasse tão legal. Olha só isso, né? Imagina, será que seria legal um filme com Pelé, com Chaves, ou Chapolin, ou então, quem sabe, o Pelé visitando a vila? Eu adoraria ter visto esse tipo de coisa, certo? Se você tem algum outro filme do Pelé que eu deixei de citar, se você tem alguma outra história sobre Pelé no audiovisual, você pode deixar um comentário aí. Em breve eu vou postar mais vídeos aqui no canal sobre essa comemoração dos 80 anos do Pelé, certo? Você gostou do vídeo? Seria melhor ir ver o filme do Pelé. Espero que tenha gostado, certo? Não se esqueça, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, marque amigos, familiares, colegas, quem você puder. Até a próxima, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais. Eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também.